Você quer ter em casa um modelo de linguagem avançado, top de linha? Então, não é tanto a questão de o último mais bem treinado, o mais potente. Você tem que ter um modelo que tenha acesso à internet, busca na internet e quanto mais ferramentas ele puder usar, melhor. Então, mais vale às vezes um modelo mais ou menos com acesso à internet do que um super modelo, mas que ele está ali desatualizado, porque com informações só até o momento em que ele começou a ser treinado. Então vamos dar uma olhadinha. Eu instalei aqui na minha máquina o LM Studio. O LM Studio tem o Olhama também. Então tem algumas ferramentas que você pode baixar na internet. Vamos dar uma olhadinha no Olhama. O Olhama também você pode usar. Os dois mais comuns são esses, mas tem outras opções. Esse é o LM Studio. Você entra lá no site do LM Studio, baixa ele aqui, instala na sua máquina, tá? Então você faz um download aqui, pode usar o LM Studio. E aí, qual que é o macete? Você tem que vir aqui, você vai dentro do LM Studio, o que que eu fiz? Você tem aqui os modelos, então você pode vir aqui, buscar modelos, baixar para o seu computador, só clicar aqui ele começa a baixar, e aí uma vez que você já baixou aquele modelo, você pode carregar o modelo. E aí você vem aqui na tela de chat e pode conversar com esse modelo. Eu carreguei aqui, ó, carregado atualmente o GPT-OSS 20B, tá bom? E aqui se eu ejetar, eu retiro esse modelo, tiro ele da minha memória. Qual que é o problema aqui? Se eu perguntar para ele alguma coisa de hoje, o que está ocorrendo de interessante na COP30 no Brasil nesse momento, é um evento que está ocorrendo no momento em que eu gravo esse vídeo. Talvez quando você assista já tenha terminado. Então eu vou dar aqui Enter e vamos ver o que o modelo vai responder. Ele está pensando aqui, ele está pensando em inglês, esse modelo aqui da OpenAI, e aí ele responde em português. Até a data do meu último treinamento, junho de 2024, então tem aí 1 ano e meio, a COP30 ainda estava em fase de planejamento. Então, olha só, ele não tem informação. Então, para muitas coisas, ele não vai ser interessante. Você instala o modelo ali, mas você desanima. Porque, pelo menos para mim, a maior parte das vezes que eu uso, eu preciso que o modelo busque informações na internet. E aí ele vai mastigar aquelas informações ali para mim. Mas vamos dar uma olhadinha? Ah, tá, esse é ele aqui, ó. Ele tem um martelinho. Esse martelinho, olha, esse modelo foi treinado para uso de ferramenta. Como que a gente vai adicionar, então, uma ferramenta a esse modelo? Por meio aqui dessa tomadinha, você vai escolher aqui a integração. E no caso, eu vou fazer a integração aqui com MCP, esse Tavily aqui, que é uma ferramenta de busca muito interessante e com um nível free muito generoso. Eu uso ele aqui, olha. Você entra aqui tavily.com ou Tavily e você vem aqui e pede uma chave de API. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui essa minha chave aqui que eu posso copiar e colar lá, que eu vou ensinar como que a gente vai fazer isso. Eu tenho aqui direito a 1.000 créditos por mês. E esse mês eu estou aí com 30 créditos usados, então isso no nível grátis. Então eu posso fazer muita busca aqui com ele. E como que eu vou fazer essa instalação do Tavily? Aqui tem alguns parâmetros que a gente pode ali tunar, que depois eu vou comentar, a documentação do Tavily. Mas como que eu vou adicionar o Tavily aqui no meu LM Studio? Então vamos voltar aqui para o LM Studio. Tem aqui contexto, modelo, programa. Então aqui tem as integrações. Eu posso instalar. Como que eu vou instalar? Eu vou editar ali o mcp.json. Eu vou clicar ali, vai aparecer minha chave de API, mas aí eu vou borrar ela ali para vocês. E aí eu tenho o que aqui que eu instalei? Você tem um arquivo JSON, e aí eu vou pegar lá MCP Servers. Eu tenho esse aqui, eu chamei de Tavily MCP, e o URL dele é lá, mcp.tavily.com, e aí aqui na frente tem a minha chave de API. E o outro que eu instalei aqui na minha máquina, o Browser OS, que ele é local, ele faz uma chamada aqui na minha porta 9100. Então você edita aqui, salva,
E aí você já passa a ter acesso aqui, olha, você liga aqui aquele MCP que você quer, eu tenho aqui o Tavily funcionando, ele serve para busca, para extração de dados, para crawl e para map. Então agora, com o Tavily funcionando, vamos repetir a busca? Agora você tem acesso a uma ferramenta de busca web. Pesquise na internet o que está ocorrendo na COP30 agora de interessante, já que ela está em andamento. Vamos dar uma olhadinha no que vai vir de resposta agora. Olha só, ele vai pensar, ele vai ver se ele fez uma chamada para o Tavily e fez uma pesquisa, COP30 Brasil Atualidades, está vendo? E aí, ele fez uma busca. Aqui está o probleminha que a gente vai ter que corrigir. Olha só, ele entrou em loop. Eu achei que ele ia comportar bem da primeira vez e eu não ia precisar de interferir. E ele está acontecendo isso direto aqui, dá pau entrar em loop infinito. Vamos tentar resolver esse problema? Eu tive esse problema aqui e estou tentando resolver. Primeira tentativa minha. Então, aqui é o prompt do user, eu tentei aqui editar o prompt do sistema. Eu coloquei aqui uma regra inegociável. Vou em inglês para ver se ele, como ele é treinado principalmente com material em inglês, tá? Eu coloquei ali uma regra. Use no máximo 2 vezes as ferramentas disponíveis antes de dar uma resposta para o prompt. Vou aqui regerar a mensagem, vamos ver se ele vai resolver esse problema. Vamos dar uma olhada. O que ele vai arrumar agora? Ele fez uma busca, entrou no loop novamente. Vamos ver se ele vai observar o meu prompt. Entrou no loop e já está fazendo a terceira busca. Uma outra opção que pode resolver isso, que eu imaginei, é editar aqui o comprimento do contexto. Então, se o contexto estiver pequeno, ele está com 4.000 tokens, né? Eu deixei de propósito baixinho justamente para fazer aqui o teste. Eu vou botar aqui 45.000 tokens, 46.000 tokens e vou recarregar, porque pode estar estourando ali o contexto no momento daquela busca com a quantidade de tokens e aí ele não está conseguindo, naquele contexto que ele preservou, informação suficiente para oferecer uma resposta. Então vamos agora gerar a resposta pela terceira vez. Então eu tentei várias coisas aqui para poder funcionar melhor essa questão da busca. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu encontrei vários relatos na internet de pessoas tendo problema com loop infinito na busca web. Olha só, agora que eu aumentei o contexto, com apenas uma busca, ele funcionou. Então você está vendo aí, ele está trazendo aqui material de wribrasil.org.br, UOL, Gazeta do Povo, gov.br e até negociações, primeira semana de negociações, um material do YouTube. Essas informações refletem os acontecimentos mais relevantes agora na COP30, baseada nos últimos resultados da busca publicados em novembro de 2025. Não sei exatamente se foi o aumento do contexto ou o System Prompt, mas os dois juntos fizeram eu ter um resultado bem melhor aqui com o LM Studio, no uso do MCP. Você deve estar curioso aqui agora, o que é esse outro MCP que eu instalei aqui no browser OS aqui. Esse browser OS, ele é open source e vamos ligar ele aqui, olha só. Vamos ligar aqui. Ele estava assim, desse jeito, porque sem poder ligar, porque justamente ele estava fechado, né? Agora eu abri ele aqui, a gente vai poder aqui, ó, force restart. Reiniciei, agora eu consegui ligar o browser OS MCP. O que eu vou fazer? Eu venho cá no browser OS e aqui eu consigo aqui no agente. Esse agente eu conectei ao meu LM Studio, ou eu posso usar também o próprio browser OS. O LM Studio porque a gente já carregou ele aqui, né? E vou mandar aqui, olha só, abra o YouTube e pesquise vídeos sobre Machine Learning. Esse aqui eu sei que vai funcionar. O que eu não consegui ver ele funcionar, ele fazer ainda, porque aqui ele age, ele é um agente, ele faz coisas. Eu não consigo fazer ele me responder. Então, se eu colocar aqui pesquise vídeos sobre Machine Learning e traga para mim, apresente para mim o título do primeiro vídeo, ele embanana no momento de apresentar essa informação. Mas se for só abrir o YouTube, pesquisar o vídeo,
ele consegue fazer, que são coisas que ele pega e faz. Eu vou colocar aqui e me diga o título do primeiro vídeo encontrado. Isso eu acho que vai fazer dar pau, mas mesmo assim, vamos ver até onde ele consegue ir. Com certeza ele vai abrir o YouTube e vai conseguir fazer a busca. E veja bem, ele está rodando com o meu LM Studio local. Então, como eu adicionei lá aquele MCP, que é o MCP do browser OS, ele vai vir aqui fazer a busca. Demora pra caramba. Ele está fazendo a busca lá, está digitando, abra o YouTube, ele está digitando Machine Learning no Google. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Mas eu já te adianto, eu tentei fazer com que ele entrasse no Airbnb e começasse a fazer uma reserva para mim. Tentei no Booking também, para o próximo mês, não para o mês atual, e eu falei a data, especifiquei a data, a reserva em um chalé em uma determinada localidade. Ele não conseguiu, porque o widgetzinho lá do calendário, ele não conseguia pular o mês. Então ele tentava sempre na data, no mês atual, e ele tentava passar para o próximo mês e não conseguia. Olha, ele teve erro, não conseguiu cumprir a tarefa. Vamos repetir a tarefa sem pedir para me retornar o nome do primeiro vídeo. O que eu quero dizer aqui? Programas que automatizam a web para a gente, eles, é lógico, a parte aí do que a gente atende consolidado, né, que não usam agentes de IA, aqueles que são programados para lidar mesmo com o DOM, com os elementos, os componentes ali do HTML, né, os scrappers, aqueles funcionam. Esses agentes de IA, eles ainda têm muito para ser aprimorados, eles ainda estão, eu acho, a minha sensação, eu testei um ou outro aí que teve um desempenho um pouquinho melhor, tipo Manus, mas eu tentei Sky, Verne, tentei o Browser OS, tentei mais uns 3 ou 4 e não conseguiam fazer tarefas simples, tá? Então tem muita gente fazendo vídeo com muita empolgação, mas que no fim das contas, olha só, que não conseguiu, abriu o YouTube, não conseguiu ir adiante. Troquei o LM Studio para o Browser OS, para o agente deles lá próprio, e vamos ver se ele vai conseguir fazer agora. Última tentativa. Mas uma coisa que eu queria comentar enquanto ele tenta aqui no Tavily, também uma dica para você, eu percebi que várias buscas que eu estava fazendo estavam retornando notícias de outros países, notícias lá da Inglaterra. Então, o que eu vi aqui no search? Que a gente pode colocar no JSON da busca, aqui é um JSON formatado para busca. Ah não, aqui já é a resposta, né? A resposta, código 200, aqui é a resposta. Deixa eu ver aqui a busca. O JSON que foi feito a busca. Tá, mas enfim, aqui tem o país e aqui você coloca a string do país. Então eu posso colocar país e colocar Brasil. Se eu colocar isso, eu imagino que ele vai retornar resultados melhores, tá? E como que eu faria isso? Aqui no contexto, no System Prompt, eu diria, formate, eu vou colocar em português para ficar mais rápido, né? Depois seria bom colocar em inglês. Formate a resposta como um JSON contendo os seguintes campos. Aí coloca os campos, query, que é a busca que você quer fazer, papapá, e country, Brasil. E aí, por exemplo, e aí é sempre bom colocar um por exemplo, e aí você dá um JSON com todos os campos, e aí aqui o country, Brasil. Então você colocar aqui no System Prompt, e aí você adiciona essa opção aqui. Eu tinha feito esse teste e parece que deu resultados mais interessantes aqui de portais brasileiros, se bem que nessa pesquisa aqui ele já conseguiu fazer isso. Olha só, vamos dar uma olhadinha. Pronto, busquei por Machine Learning, ele conseguiu buscar Machine Learning aqui usando o Browser OS. Vamos ver se ele consegue, já que ele conseguiu isso aí, vamos ver se ele consegue retornar. Ah, ele ainda está lá, vou dar uma pausa, ele ainda está rodando. Vou pedir aqui para ele retornar o título, vamos ver se ele vai conseguir retornar o título. Então deixa ele aqui rodando mais uma vez. Me conta aí se você usa o Olhama, se você usa o LM Studio e se você conseguiu lidar bem com MCP de busca no LM Studio. Eu acho que deu uma melhorada muito boa, mas em alguns casos ainda cai em loop infinito de busca ali. Mas a melhora maior foi aí realmente aumentando aqui o contexto, né, para que ele guarde na memória as buscas que foi realizando e adicionando aqui dicas, algumas regras no System Prompt. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá no Browser OS.
Ah, olha só, ele conseguiu. O título do primeiro vídeo encontrado é Machine Learning Explicado. Ele conseguiu trazer. Esse vídeo tem 13 minutos e 29 segundos de duração. Então, realmente, o modelo de linguagem que ele está usando lá está mais potente que o meu LM Studio aqui. Talvez por causa daquela janelinha lá. Vamos colocar uma janela bem grande aqui de contexto. A maior que o modelo aceita, porque é um desaforo também, né? Já recarreguei. Será que ele não vai conseguir? Pesquise vídeos e me traga. Vamos lá, porque agora eu estou invocado. Então vamos pesquisar um outro assunto. Data Science. E me diga, só para não ser a mesma. Aumentei no máximo ali a janela de contexto do modelinho GPT-OSS. E vamos dar uma olhadinha se ele vai conseguir executar essa tarefa. E me diga aí o que você acha. Olha só, Data Science, conseguiu abrir, executou. Está lendo o contexto da página e eu acho que dessa vez vai conseguir, hein? Então eu acho que o maior gargalo, olha só, conseguiu. O maior gargalo realmente é o comprimento da janela de contexto. Então, se você estiver tendo o mesmo problema que eu tive na hora que eu liguei ali o MCP e estava dando tudo errado, minha dica é essa. Adicione uma janela de contexto maior e seja feliz com o seu LM Studio pesquisando a internet inteira e trazendo dados fresquinhos aí para você.